Seja muito bem-vindo ao canal Estudando a Bíblia. Esse vídeo faz parte da série Nações dos Filhos de Noé. Hoje nós tentamos, com base na história, encontrar a ligação entre os descendentes de Noé e os povos da Terra. Pessoal, esse vídeo aqui em particular deu bastante trabalho para fazer, tanto a pesquisa como a edição. E eu peço que, para você apoiar o nosso canal, apoiar o nosso conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe em suas redes sociais e deixe um comentário aqui. Porque assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante e recomende ele cada vez mais pessoas. Javã foi o quarto filho de Jafé, pai de 4 filhos. Seu nome em hebraico é Yavã. O escritor judeu Flávio Joséfo irá associar Javã com os gregos. Javã deu o nome a Jônia e a toda a nação dos gregos. Yavã ou Yawan tem sido considerado há muito tempo cognato com o nome dos gregos orientais, os jônios. A raça grega é conhecida por nomes cognatos em todo o Mediterrâneo Oriental, Oriente Próximo e além. O nome aparece na literatura grega pela primeira vez em Homero, como Iaones, usado uma única ocasião para falar de gregos aparentemente identificados com os atenienses. Esse nome também aparece em um fragmento de outro poeta antigo, Hesíodo, no singular Iaon. Uma tabuinha fragmentária de Knossos, em Creta, traz o nome Idiaone, interpretado como possivelmente o caso plural dativo ou nominativo de Iaones, um nome étnico. Essas tabuinhas são datadas de 1400 ou 1200 a.C. Temos uma carta da década de 730 a.C., descoberta em Nimrud, no Império Assírio, relatando ataques do que parecem ser os jônios e Auna na costa fenícia a Tiglat-Pileser III. Os jônios aparecem em várias inscrições do antigo Império Persa, como Yauna, e, inspirados pelos iranianos Arquemênidas, os jônios também aparecem na literatura e nos documentos indo-arianos, como Yavanna e Iona. Em documentos, esses nomes se referem aos reinos indo-gregos, os estados formados pelo macedônio Alexandre o Grande e seus sucessores no subcontinente indiano. A documentação mais antiga desse tipo são os Éditos de Ashoka. O 13º édito é datado de 260 a 258 a.C. e se refere diretamente aos reis gregos como Ionas. Porém, a etimologia da palavra Iones ou Iaones é incerta. Uma preposição apresentada pelo linguista Julius Pokorny indica ou sugere que Iaones poderia significar devoto de Apolo, com base no grito Iepaion proferido durante a sua adoração. Tal nome também pode ter vindo de uma raiz proto-indo-europeia, que significa poder. Vários escritores do início do período moderno aceitam que Javã é o sinônimo de Ion, que na mitologia grega foi o antepassado epônimo dos jônios. Na mitologia grega, Deucalião era o rei de Fiti, hoje na Tessália, filho de Prometeu e neto de Japeto. Deucalião e Pirra sobreviveram ao dilúvio enviado por Zeus em uma arca, e tiveram Anfictião, Protogênia e Heleno. Heleno considerado o antepassado dos gregos. Junto com a ninfa Orceis, Heleno teve Doro, ancestral dos Dórios, Eolo, o pai dos Eolos, e Chuto, que foi expulso da Tessália pelos seus irmãos, sobre a acusação de tentar se apropriar da propriedade ancestral, e se refugiou em Atenas, onde se casou com Creusa e teve Aqueu, ancestral dos Aqueus, e Ion, o ancestral dos Jônicos. Acreditava-se que Ion, filho de Chuto, vivia na região norte do Peloponeso de Aigea-Aleia. Quando os aqueus se mudaram para Aigea-Aleia, daí em diante conhecida como Acaia, expulsaram os jônios
que foram para a região da Ática. O assentamento dos jônios na Ática e nas Ilhas Jônicas é tradicionalmente datado do período da migração jônica, que ocorreu por volta do final do século XIII a.C. e início do século XII a.C. Esse período coincide com o final da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro na Grécia, um tempo de grandes mudanças e deslocamentos na região. Os jônios foram um dos principais grupos que se estabeleceram após o colapso da civilização micênica. Eles migraram para a Ática e para as Ilhas Jônicas durante o que é conhecido como a Era das Trevas na Grécia, uma fase de declínio e reestruturação social e política. A tradição histórica e mitológica grega atribui a esse período a reorganização das tribos e das cidades-estado gregas, com os jônios se estabelecendo principalmente na Ática, com Atenas se tornando um importante centro jônico, e nas Ilhas Jônicas, que incluem ilhas como Quios e Samos. Antes de Danaus e Chutos chegarem ao Peloponeso, como dizem os gregos, os jônios eram chamados de pelasgos e galianos. Após a perda dos seus territórios para os dórios e para os arqueus da Argólida, eles se mudaram para o leste e se situaram primeiro na Eubéia, deslocando os habitantes anteriores, os abantes. Em meados do século XI a.C., eles se estabeleceram ao norte das Ciclades e, junto com os jônios da Ática, se estabeleceram na costa da Ásia Menor, que recebeu o nome de Jônia. Em meados do século VII a.C., foi fundada a Liga Jônia, uma confederação compreendendo 12 cidades-estados gregas jônicas. Na época de migrações jônicas, o dialeto jônico foi espalhado do continente grego através do Egeu. O grupo jônico compreende tradicionalmente 3 variantes dialetais que eram faladas na Eubéia, o jônico ocidental, nas Ciclades do norte, o jônico central, e de 1000 a.C. em diante, na Jônia asiática, o jônio oriental. O grego ático é tradicionalmente classificado como um dialeto membro ou irmão do ramo jônico. Javan é reconhecido no Antigo Testamento não apenas como pai dos jônios, mas como pai dos gregos em geral. Como já foi dito, após o colapso da Grécia micênica, a Grécia será marcada por migrações e invasões que ajudaram a moldar a configuração étnica da Grécia Antiga. Após a Idade das Trevas grega e durante o período da Grécia Arcaica, que o alfabeto grego e a literatura grega primitiva se desenvolveram, assim como as polis, as cidades-estado gregas antigas. Com o fim da Idade das Trevas, os gregos se espalharam para as margens do Mar Negro, sul da Itália e Ásia Menor. Nesse período, Javan aparece nas profecias de Ezequiel como fornecedor para os fenícios. Realmente, os fenícios e gregos tiveram bastante contato comercial e cultural. Um dos aspectos mais significativos foi a adoção do alfabeto fenício, que serviu de base para o alfabeto grego. Também se refletiu na mitologia e na arte. Os gregos incorporaram elementos fenícios em suas histórias, e a cerâmica grega começou a exibir influências orientais. O período clássico, no século V a.C., foi marcado pelo florescimento da democracia, da arte, do teatro, da literatura e da filosofia na Grécia Antiga. Além das guerras greco-persas, que foram a série de conflitos entre o Império Aquemênida e as cidades-estado gregas, e a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Nesse mesmo período, ocorre a ascensão do Império Macedônio, com Filipe II e seu filho Alexandre o Grande. Após consolidar o poder na Macedônia, Alexandre o Grande unificou as cidades-estado gregas sob seu domínio. Em 338 a.C., a Batalha de Queroneia, travada pelo seu pai Filipe II, marcou a derrota de Atenas e Tebas, estabelecendo a Macedônia como a potência dominante na Grécia, formando a Liga de Corinto, que tinha como objetivo combater os persas. Alexandre o Grande será referido nas profecias de Daniel como o bode peludo do rei de Javan. Alexandre o Grande irá difundir a cultura grega, levando ao período helenístico, uma fusão da cultura grega com outros locais conquistados.
Nesse período, o pensamento filosófico floresceu, com escolas como o estoicismo, epicurismo, o cinismo se destacando. Será durante o período romano que o cristianismo surgirá. A língua grega ajudará a mensagem do Evangelho a adquirir uma ampla audiência. O próprio Novo Testamento foi escrito no grego koiné. O apóstolo Paulo irá, durante as suas viagens, pregar e criar comunidades cristãs em várias cidades-estado gregas. O mais surpreendente é que tudo isso foi um cumprimento da profecia de Deus dada a Isaías. E porei um sinal entre eles, e enviarei os sobreviventes das nações para as ilhas longínquas, para a terra de Javã, que é a Grécia, para as nações que não ouviram falar de mim e que não viram a minha glória, e eles anunciarão a minha glória entre as nações.